Boa noite. Você acompanhou ontem aqui no Noticidade a história do preso que, após ficar foragido, se entrega à polícia de Sorocaba. Veja a reportagem de Pedro Leão e Rafael Carneiro. Luciano Gonçalves da Silva, de 39 anos, saiu da Penitenciária 2 de Sorocaba no dia 10 pelo indulto de Dia das Mães. Ele deveria ter voltado no dia 13, mas não se apresentou. Há 2 dias, arrependido, se entregou na base da Guarda Municipal, que fica no Terminal São Paulo. Segundo o relato dele, ele estava com muita dificuldade na rua, com relação a todo momento, todo instante que ele avistava uma viatura, ele temendo em ser preso naquele momento, ele acabava fugindo, se escondendo. E essa vida para ele estava muito difícil. E a lista de crimes de Luciano é longa. Estupro, em número de 4, 3 roubos, 3 furtos, um estelionato, um homicídio e um atentado violento ao pudor. Para quem tem experiência na polícia, o fato é considerado raro. Nesses 23 anos de carreira, apenas uma vez, se não me engano, foi no plantão da Zona Norte, aqui de Sorocaba, eu tive contato com uma história parecida. Pode ser que tenha havido essa comodidade do ambiente carcerário, apesar do ambiente carcerário não ser nem um pouco cômodo, podendo também ser enumerado como causa a dificuldade, né, de arrumar um emprego aqui fora e também da certeza de que ele iria ser fiscalizado por uma das autoridades policiais da cidade. Luciano e outros 17 detentos saíram das penitenciárias P1 e P2 de Sorocaba e não retornaram. O número representa 3% dos 496 presos que receberam um indulto de Dia das Mães. O fujão foi levado provisoriamente para a cadeia de Pilar do Sul. Na cidade, a população achou a história curiosa. Jamais vi isso aí. É muito curioso. Eu nunca ouvi falar nisso aí, né? Porque sempre o preso, quando foge, ele quer manter a distância da cadeia. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, cada detento custa ao Estado R$ 1.400 por mês. Uma quantia considerada alta para os moradores da pequena cidade. Só recebo 670 e pouquinho. Tem mais valor do que nós, né? Que trabalhamos bastante, né? O salário mínimo é R$600, gasta 1.400 com os presos aí, né? É uma barbaridade, né? Acho absurdo, porque a gente tem que trabalhar, ralar para tratar da família, o cara mata, rouba, vai preso e é bem tratado. Como é melhor na cadeia, aí tá certo mesmo de voltar. Ela disse tudo. Um dia depois de completar 18 anos, jovem é preso em flagrante por porte ilegal de munições e o tráfico de drogas. Ele é suspeito também de ser o líder de uma quadrilha especializada em roubos em Sorocaba. Maxwell Rodrigues de Siqueira foi preso em flagrante na casa dele no bairro Abiteto. Lá foram encontradas porções de maconha, além de munições. Mas esse não seria o único crime cometido por ele. O suspeito seria o líder de uma quadrilha que assaltou uma casa na Vila Porcel, em Sorocaba, no início deste mês. Na época, ele ainda era menor de idade, mas por esse crime, ele só vai responder se o juiz liberá-lo do flagrante de hoje. Aí, ele será encaminhado à Fundação Casa. Por enquanto, Maxwell vai ficar no CDP de Sorocaba. Um dos fatores que ajudou a polícia nas investigações foi o celular de uma das vítimas do roubo, que possui um dispositivo de rastreamento interno, o que levou a PM até um outro integrante da quadrilha. E aí nós conseguimos, por um cruzamento de dados, chegar até a pessoa de Maxwell e até a pessoa do outro adolescente. Os outros menores envolvidos na ação já foram encaminhados à Fundação Casa. Para o delegado, com mais de 20 anos na polícia, o envolvimento de jovens nesse tipo de crime ainda choca. Como homens da lei, nós não estamos vislumbrando uma luz no final do túnel. Eu digo isso como policial, digo isso como cidadão, mas digo isso principalmente como pai, que entristece ver uma realidade nua e crua do Brasil neste momento. E foi preso um dos suspeitos de ter assaltado uma ótica em Sorocaba. Segundo a polícia militar, depois de uma denúncia anônima, ele foi encontrado em um condomínio com 2 óculos avaliados em R$ 1.000, R$ 4.000 em dinheiro, uma arma e 107 pedras de crack.
O crime na ótica foi ontem pela manhã no centro da cidade. O suspeito rendeu os funcionários e fugiu do local com os produtos. Operários que trabalham nas obras do Shopping Iguatemi de Sorocaba passaram mal após o almoço. A suspeita é de que eles tenham sofrido uma intoxicação alimentar. Segundo a Secretaria de Saúde de Votorantim, até o começo da noite de hoje foram atendidas 43 pessoas. Técnicos da Vigilância Sanitária e Epidemiológica coletaram amostras de exames e solicitaram amostras dos alimentos e da água servidos aos funcionários para análise laboratorial. A assessoria da consultora disse por meio de nota que a GF Refeições Coletivas está apurando as causas e aguarda laudos técnicos dos alimentos servidos e disse que acompanha atentamente o estado de saúde dos trabalhadores. Foi descartada a possibilidade de uma paciente em Itapetininga estar com a meningite. A suspeita ocorreu porque ela era tia da criança de 4 anos que faleceu de meningite no domingo. Familiares e alunos da creche onde a vítima estudava foram vacinados contra a doença. A Federação Brasileira de Bancos revelou que a cada R$100 roubados ou furtados de bancos no Brasil, pelo menos 95 são fraudes eletrônicos. O entra e sai das agências está diminuindo a cada ano. É o que revelou uma pesquisa da Febraban, Federação Brasileira de Bancos. O serviço bancário por meio da internet responde hoje por 42% das operações e pela primeira vez ultrapassou o índice de serviços realizados dentro do banco. Praticidade para os clientes, facilidade aos golpistas, afirma a federação. Segundo a Febraban, as instituições financeiras investem alto para reduzir os riscos. Apesar disso, só no último ano, as tentativas aumentaram 75%. Neste período, os bancos brasileiros tiveram prejuízo de R$1 bilhão e 400 milhões com este tipo de crime. Os dados são alarmantes. A cada R$100 roubados ou furtados de clientes da rede bancária, 95 são provenientes de fraudes eletrônicas, saem de contas movimentadas online ou do uso de cartões, também pela internet. Foi o que aconteceu com a mãe desta jovem. Ela tem o hábito de usar a rede mundial de computadores, mas não toma muito cuidado ao fazer as transações. Por meio de mensagem de texto, fica sabendo de toda a movimentação financeira. Foi aí que descobriu o desvio. Minha mãe recebeu um SMS que ela costuma receber do banco quando há algum gasto ou saque pelo cartão. Quando ela foi checar o valor na conta dela, que era mais de R$450, ela viu que 3 dias antes já tinha sido feito uma transação no valor de R$4. Provavelmente daí o que seria um teste para ver se esse valor mais alto passaria. O prejuízo foi ressarcido pela agência, mas ela não escapou da burocracia. No mesmo dia ela entrou em contato com o gerente do banco que bloqueou o cartão, ou seja, ela ficou 5 dias sem poder utilizar o cartão. E o problema maior seria que esse valor veio no cartão de crédito, ou seja, como ela ia ter os quase R$500 a mais para pagar o cartão de crédito para depois ser ressarcida. Quem cai em um golpe do tipo deve recorrer ao banco onde tem conta e levar o caso à polícia. A primeira coisa é fazer a ocorrência e comunicar ao banco uma carta simples instruído com essa ocorrência. Este cientista da computação explica: ninguém está totalmente seguro quando o assunto é internet, mas existem recursos para dificultar a ação dos bandidos. Mantenha o antivírus sempre atualizado, seja de forma manual ou automática, independente do antivírus. A partir do momento em que você vai fornecer qualquer coisa pessoal, ou seja, o seu nome, os dados residenciais, o número do cartão de crédito, CPF, ele já tem que estar num ambiente seguro, ou seja, o cadeadozinho tem que estar à mostra. A página deixou de ser um ambiente aberto e tem que aparecer o S na frente do HTTP. Hoje a senha tem que ser, no mínimo, maior que 8 dígitos e, se possível, incluir caracteres alfanuméricos, caracteres especiais como arroba, sustenido, exclamação.
Principalmente quem não tem conhecimento dos riscos não deve utilizar computadores de outras pessoas e nem fazer a transferência de arquivos. Eu vou acessar um banco, por exemplo. Tá? É habitual eu acessar o banco deste equipamento? Tá? Porque se não for habitual, não acesse. E falando em transições pela internet, nós vamos reforçar agora a nova lei para o comércio eletrônico. Veja. Os sites são obrigados a divulgar nome e número do CNPJ da empresa, além de endereço físico e eletrônico. Informações como características do produto ou serviço, despesas adicionais como taxa de entrega, também devem ser informadas ao consumidor. Em caso de compras coletivas, as empresas são obrigadas a informar o número mínimo de compradores para que o contrato seja válido e o prazo que eles terão para utilizar a oferta. O consumidor também pode desistir da compra. São 7 dias após o recebimento do produto ou da assinatura do contrato. Verificando nesse prazo que a empresa não é idônea, ele tem o direito de ser ressarcido. A partir de agora, as empresas é que deverão comunicar à operadora do cartão a desistência do cliente e pedir a devolução do dinheiro. Vale ressaltar que e-mail é documento e tem validade legal. A Justiça determinou o fim da greve dos motoristas de ônibus em Jundiaí. Hoje, em audiência realizada no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, foi decidido aumento salarial de 10% e que todos os trabalhadores voltem às atividades amanhã. Um carro capotou após fugir de um bloqueio da Polícia Militar no Jardim Santa Rosália, em Sorocaba. Segundo a polícia, houve perseguição e o carro acabou batendo em outro veículo que passava pelo local. O motorista do veículo, que foi socorrido em estado grave, foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba. E um caminhão que transportava óleo lubrificante tombou na rodovia SP-127 em Itapetininga. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro ficou levemente ferido e foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade. A concessionária que administra fez a limpeza da pista, que não precisou ser interditada. Pensando nos cuidados com a pele, agora você vai conhecer o Solmáforo, projeto inédito desenvolvido por alunos do curso de Mecatrônica do Senai Sorocaba. Na prática, será possível saber quando é preciso usar o filtro solar. É um semáforo, só que esse é diferente. São 5 cores: verde, amarelo, laranja, vermelho e violeta. A função é a mesma daqueles de trânsito: alertar a todos os cidadãos sobre 2 fatores. Além da temperatura, a máquina mede os raios UVB, os ultravioletas, que afetam a pele. Ele faz a medição do UV e tem um processador que transforma isso num sinal luminoso. E o nome ao projeto não poderia ser outro: Solmáforo. Esse chip importado é o responsável pelo funcionamento. Para que seja feita a divulgação das informações, uma placa acompanha o aparelho e explica: se estiver verde, pode tomar sol até 240 minutos, ou seja, 4 horas. E detalhe, se sua pele for clara. Se for escura, até 360 minutos, 6 horas de exposição. O cidadão tem que tomar cuidado quando o dispositivo indicar a cor laranja. Aí é indispensável o uso de protetor solar e deve buscar sombras. Quando a cor violeta aparecer, não saia com o sol. O limite deve ser de 33 minutos para as pessoas de cor escura e 22 para as peles claras. Todas as informações são de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Já sabe até onde ele pode se expor ao sol sem proteção e a partir de onde ele tem que ter uma proteção para ficar no sol. Só que o Solmáforo não deve ficar só dentro da escola, não. A ideia da direção é levar o projeto para o Brasil inteiro. Por isso, está à procura de parcerias. Se a empresa comprar a ideia e houver interesse, ela pode estar comercializando os nossos projetos. No Senai são vários os projetos feitos no ano e quando dão certo como esse, ajudam a incentivar ainda mais os estudos. Se o projeto vai para o mercado, vai ter ganho sobre isso, lucro sobre o projeto que ele inventou. Bacana, parabéns aos alunos. E falando no tempo, as temperaturas caem um pouco mais nesta sexta-feira e há possibilidade de chuva na região. Veja como fica o clima em algumas cidades.
Boituva tem mínima de 14 graus e a máxima chega aos 20. Em Iperó, as temperaturas ficam entre 15 e 21 graus. Em Mairim, as temperaturas ficam mais baixas, com mínima de 12 e máxima de 18. Mesma máxima prevista para a cidade de São Roque. O corpo de um homem de 51 anos foi encontrado em uma avenida no Jardim Sandra, em Sorocaba. Segundo a Guarda Municipal, existe a suspeita de que ele tenha morrido por infarto fulminante. A perícia esteve no local e o corpo foi levado ao ML da cidade. O fato chama atenção porque no inverno, de acordo com especialistas, as condições climáticas fazem com que aumente os problemas com o coração. A prevenção é a de sempre: boa alimentação, controle de diabetes, pressão arterial e colesterol, além de abandonar o hábito de fumar. Um homem morreu e o outro ficou ferido em acidente de trabalho hoje à tarde em uma fábrica de tijolos no bairro Portal dos Bandeirantes, em Porto Feliz. De acordo com os bombeiros, uma placa de aço de 6 toneladas caiu sobre os funcionários. O homem que ficou ferido foi levado ao pronto-socorro da cidade com ferimentos leves. Um curto-circuito na sede do Conselho Tutelar de Sorocaba quase provocou um incêndio no prédio, no Jardim Trujillo. De acordo com um conselheiro que estava no local, no momento do incidente, houve queda de luz no local e alguns computadores foram danificados. Por conta do cheiro forte, as atividades foram suspensas, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros de Sorocaba realizou hoje uma simulação de resgate na mata. O treinamento foi feito no zoológico da cidade. Veja. Quem passeava pelo parque se assustou com a movimentação. Achei que alguém tinha se machucado, ia levar uma picada de cobra, sim. Imaginaram que pudesse ter acontecido alguma coisa. Nada de acidentes. Tudo não passou de um treinamento do Corpo de Bombeiros. A gente vai estar verificando se nossos equipamentos eles são os adequados, se eles são suficientes para o atendimento dessa ocorrência, se o nosso efetivo está bem treinado. Para a simulação, 2 estagiárias do zoológico se esconderam na mata. Foram 6 minutos do momento da chamada do chefe da seção de biologia do parque. Eu estou com 2 estagiárias que estão na mata e faz tempo que elas estão na mata do zoológico e eu não estou conseguindo achá-las, elas estão perdidas. Até a chegada dos bombeiros. Antes do início do resgate, uma reunião com os funcionários do zoo, já habituados com a floresta. De repente a gente chega, alguma testemunha sabe onde ela está, conhece o local, a gente pega essa pessoa, vai até o local e encontra com bem mais facilidade. Apesar de não ser tão grande, a mata é bem fechada. Entre a chamada do zoológico e a retirada das vítimas da mata, o Corpo de Bombeiros levou menos de 1 hora para finalizar o resgate. O simulado serviu para reforçar a segurança de quem trabalha no zoológico e para preparar a equipe para casos de resgate. Dá uma segurança pra gente, né? A gente sabe que pode acontecer acidentes, a gente trabalha com animais e com locais de risco. Então é legal a gente ter esse apoio dos bombeiros. Para quem ajudou a organizar, serviu de alerta para alguns ajustes de segurança. Eles entraram com o rádio na mata, eu dei o rádio para ela, mas o rádio não estava com a bateria carregada. Tirando esses detalhes, a atividade foi um sucesso. É importante o zoológico e o bombeiro estarem falando a mesma língua, porque isso foi uma simulação hoje. Mas isso pode acontecer de verdade. Então, quando isso acontecer de verdade, a gente não ser pego de surpresa. Bacana. O Noite Cidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil e amanhã às 7 horas confira o Noite Cidade Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.